Olá, aqui quem fala é Marcos, eu sou da turma de Ecologia e estou aqui para falar um pouco para vocês sobre tipos de competição, certo? E também como o ambiente em que os indivíduos estão inseridos influencia nessas competições, certo? Então vamos começar dividindo as competições de duas formas, certo? Duas formas: intraespecífica e interespecífica, certo? A intraespecífica é a competição de indivíduos de mesma espécie. Vai em cima, vai! Mexe split, vai! Vai split! Mete a nele, São indivíduos da mesma espécie que estão competindo pelos mesmos recursos, certo? E para ser competição, gente, vamos só lembrar de um detalhe. Competição é quando indivíduos, certo? Mesma espécie ou não, precisam dos mesmos recursos para se manter vivos, para fazer suas coisas e tudo mais, né? Por exemplo, uma coisa que a gente pode dizer que tem competição entre todos os indivíduos, água, né? Todos os indivíduos precisam de água. Agora voltando, competição intraespecífica é entre indivíduos de mesma espécie e interespecífica é entre indivíduos de espécies diferentes, certo? Podem ser similares ou não, podem ser próximos, próximos de maneira evolutiva, né? Aí já temos competição agora, a gente pode dividir essas duas, elas podem se dividir como competição de exploração e competição de interferência. O que é uma competição de exploração? Eu tenho um exemplo muito prático de competição de exploração. Eu tenho uma irmã, ela é mais velha do que eu. Aí vamos supor, quando eu era criança, ela comprou um Danone para ela, aí eu fui lá e comi o Danone dela. Ela foi procurar, não tinha mais. É isso. Foi uma competição intraespecífica de exploração. Eu explorei a geladeira antes que ela. Aí eu comi o Danone e ela não. É tipo isso. Só é só um exemplo. Não interprete de maneira literal. Agora, um exemplo real. Formigas. Temos um canto assim que tem algum ambiente que tem muitas formigas e não tem recurso suficiente para todas elas. Então, elas estão competindo ali para conseguir os recursos. Né? Elas não estão brigando entre si, não estão produzindo toxinas e jogando para as outras, coquetel molotov. Elas estão só cada colônia procurando sua comida. Aqui encontrar a primeira se deu bem, a outra vai ficar com fome. Aí agora vamos competição de interferência. Do que se trata uma competição de interferência? Uma competição de interferência, no caso, a gente pode ver aqui, por exemplo, nossa flora intestinal. Nossa flora intestinal, ela ajuda a regular, né, o nosso corpo, ela é boa pra gente, tudo mais, só que ela é ruim para as bactérias nocivas do nosso organismo, do nosso intestino e tudo mais. Aí quando a gente ingere lactobacilos vivos, por exemplo, algumas espécies, a gente vai ter uma proliferação desses lactobacilos no nosso buchinho. Aí essa proliferação desses bichinhos, o que é que acontece? Os lactobacilos, eles produzem substâncias, né? Os frutos do seu metabolismo acabam deixando o pH do nosso intestino, do buchinho, um pouco mais ácido. Aí o que acontece com as outras bactérias que não estão acostumadas com esse pH? Né? Elas morrem, elas saem dali, elas diminuem de número. Então aí é uma competição por interferência. Os lactobacilos interferem diretamente no ambiente das outras bactérias, né? Das bactérias nocivas. Então as bactérias nocivas, ou então qualquer bactéria sensível ao pH, a diminuição do pH, ela vai dar uma tendência aí de ir embora, né? E os lactobacilos se dão bem com pH baixo e eles continuam lá. Por exemplo, pode ser a predação também. Um leão caça uma zebra.
Ele está interferindo, sim, na vida da zebra. Mas também pode ser uma coisa assim mais discreta, né? Uma manipulação VTubes. Então, como o dos lactobacilos. Predação e herbivoria. O que é predação? Predação é quando o indivíduo mata outro indivíduo para fazer o consumo dele. O indivíduo de consumo pode ser a planta, né? A planta pode ser completamente consumida. Se a planta é consumida, é uma herbivoria, tá? Se a planta é consumida completamente e é morta, continua sendo herbivoria, só que também pode ser considerada uma predação. E a herbivoria não precisa que o indivíduo morra, que a planta morra. Qualquer parte, comer só uma folhinha, herbivoria. Comeu uma seivazinha, herbivoria. E predação precisa que o indivíduo morra. Agora vamos falar sobre outra divisão do tipo de competição, que é a divisão entre a simetria, né? É uma competição simétrica e uma assimétrica. O que é uma competição simétrica? É uma competição justa, basicamente é isso. São dois indivíduos que têm a mesma capacidade, assim, ou uma capacidade similar ou igual, pode ser parecido ou igual, de se manter naquele ambiente, uma capacidade competitiva parecida. Eles não têm uma diferença muito grande de capacidade assim de se manter naquele ambiente, de competir. Agora já a assimétrica não. A assimétrica já é uma competição injusta. É você colocar, não sei, um exemplo de uma competição assimétrica é tipo eu brigar com um bodybuilder. É uma competição bem assimétrica, eu ia apanhar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as limitações do ambiente em que os indivíduos eles estão ali localizados, né? Aí você pensa, né? E como é que o ambiente influencia nessas interações, né? De competição? Porque o ambiente é uma peça muito importante, né? O ambiente, ele, né? Tudo que tem ali no ambiente, o que tem e o que não tem, vai influenciar na capacidade dos seres, né? Dos indivíduos, deles estarem tendo um sucesso ali, naquele local. Então, como é que pode influenciar o ambiente? Ele é alterado de alguma forma? Pode ser alteração, sei lá, aquecimento global. Pode ser. É uma alteração também. Também influencia nessas relações ecológicas. E também pode ser uma alteração como, por exemplo, sei lá, o passar das estações. Inverno e verão. Quer dizer, quente e menos quente. Aí, na região, quando aqui tá quente, quente, feita a bexiga, o ambiente fica como? As plantas ficam secas, com poucas folhas e tudo mais, né? Aí, e os herbívoros? O que é que eles comem se as plantas estão secas, com poucas folhas? Ou então as plantas têm espinhos para proteger da herbivoria, né? Aí o que acontece? E aí, como é que fica? Né? Fica mais difícil. A competição fica um pouco mais acirrada quando tá na época de seca, assim. Acredito que para os animais fica. Talvez não seja uma coisa demais, assim, porque eles já estão acostumados. Todo ano tem isso, né? Mas acontece essas alterações. E quando chove, tem folha, tem verde, a cor mais bonita do mundo. E também vai ter mais lagartinha, vai ter mais borboletinha, mais bichinho, mais aranhazinha, mais bichinho que come plantinha. Entendeu? Então o ambiente pode influenciar dessa forma, por exemplo. Ou então pode ser alguma outra coisa, sei lá, soltaram uma bomba, saiu tudo do ambiente, agora tá todo radioativo. E agora? Como é que vai acontecer a competição ali? Não sei. Entendeu? Mas pode acontecer dessa forma, ou então pode ser uma coisa normal, tipo, a época do ano que é quente, a época do ano que é menos quente. E é isto. Esse foi o vídeo, galera. E curta, compartilhe, clique, comente e se inscreva no canal.